compartilhando então aí a tela com vocês do nosso slide aqui sobre processos de formação de palavras, tá bom? Esse aqui foi um tema que a gente viu, né, na minha última videoaula com vocês. Depois eu mandei também um arquivo, né, complementando esse conteúdo. E aí, para a gente fazer um último exercício, eu vou passar sobre tudo isso, até para que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Seguinte, primeira coisa aí que vocês têm que lembrar é que os processos de formação de palavras que a gente tem são dois, tá bom? Derivação e composição. Nesse aqui, a gente vai começar falando só de derivação, beleza? Vamos lá. Olha só o que vai acontecer aqui. A derivação, ela nada mais é do que uma formação de palavra derivada, né? Então, sempre uma palavra vai derivar de outra, de uma ou outra forma por vários processos. E aí, os processos que a gente tem aí são os seguintes. Acompanhem aí, ó. Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal. Isso aí é uma coisa que eu vou tirar a dúvida de vocês, que eu vi que vocês confundiram um pouco na hora de fazer os exercícios. Nós temos também a derivação parasintética, a derivação regressiva e a derivação imprópria. Nós vamos passar por cada uma delas, tá bom? E aí a gente vai fazer exercício de novo, só para vocês relembrarem, beleza? Vamos lá, então, para a derivação prefixal. Para variar um espirro, né? Vamos lá, então, para a derivação prefixal. Acompanhem aí nesse primeiro quadrinho. Na derivação prefixal, acrescenta-se um prefixo a uma palavra já existente. Então, a derivação prefixal é isso. Eu vou acrescentar um pedaço de palavra antes. Prefixo sempre vai vir antes, beleza? E aí aqui a gente tem o exemplo com a palavra desnecessário, né? Eu tenho necessário, acrescento des aqui na frente, vira a palavra desnecessário. Vai derivar aqui e vai ter a palavra desnecessário, tá bom? O próximo que a gente tem é a derivação sufixal. Na derivação sufixal, acrescenta-se um sufixo, tá bom? Lembrem aí, ó, prefixal, prefixo, sufixal, sufixo, tá bom? Então, aqui na sufixal, a gente vai ter o acréscimo de um sufixo a uma palavra que já existe, tá bom? Eu vou acrescentar, então, um pedaço de palavra depois dessa palavra já existente, e aí eu vou formar uma nova palavra, vai derivar uma nova palavra. Por exemplo, aqui, ó, a palavra aqui que já existe é orgulho, eu acrescento o sufixo oso, e aí vai virar a palavra orgulhoso. Tá bom? E aí, eu tenho aqui, agora, cuidado, tá bom? Essas duas próximas derivações que eu vou falar, vocês têm que tomar cuidado com elas. Eu tenho a derivação parasintética aqui, tá bom? Na derivação parasintética, acrescenta-se simultaneamente, ou seja, eu acrescento ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Qual é a característica aqui da derivação parasintética? Se eu tirar qualquer um desses dois pedaços de palavras, essa palavra deixa de existir, tá bom? Então, a característica da derivação parasintética é que se eu tirar um dos pedaços, a palavra deixa de existir. Por exemplo, olha só, a palavra aqui, esquentar, tá bom? É quente, né? Aí, o prefixo es, o sufixo ar, tá bom? A palavra vira esquentar. Alguém aí tá querendo falar? Não, né? Tá bom. Vamos lá. Nós temos aqui, então, a palavra esquentar. Olha só o que acontece. Se eu tirar o sufixo ar aqui, né? A palavra esquente, ela existe. Mas se eu tirar o prefixo es, a palavra quentar não existe. Então, olha só o que acontece. Eu tenho derivação parasintética, tá bom? Porque se eu tiro um dos dois, ela deixa de existir. Diferente da derivação prefixal, que vocês estão vendo aqui. Olha só,
Na derivação prefixal e sufixal, acrescenta-se simultaneamente um sufixo e um prefixo a uma palavra já existente, tá bom? A diferença aqui é que se eu tirar um dos dois ou os dois, a palavra continua existindo. É a diferença entre a parassintética e a prefixal e sufixal. Então, olha só. Quando vocês estavam fazendo os exercícios e eu pedia para vocês classificarem, vocês não estavam usando essa derivação aqui, tá? Então, existe essa derivação. Ela pode ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo, que é esse caso aqui, olha só. A palavra feliz, se eu acrescento o prefixo in e o sufixo dade, vai virar infelicidade, tá bom? Se eu tiro o in, felicidade existe, tá bom? E se eu tiro o dade, a palavra infeliz também existe. É essa a diferença entre a derivação parassintética e a derivação prefixal e sufixal, tá bom? As duas existem, mas vocês têm que prestar atenção. Se eu tirar um pedaço da palavra, ou seja, o prefixo ou o sufixo, e a palavra deixar de existir, é parassintética. Se ela continuar existindo, se eu tirar os dois, ela é prefixal e sufixal, tá bom? E aí, por fim, a gente tem aqui a derivação regressiva, né? Que é aqui, ó, ocorre redução da palavra primitiva e não o acréscimo. Normalmente, um verbo se transforma em substantivo, tá bom? Então, olha só, a palavra trabalhar vai virar trabalho. A palavra chorar vai virar choro, e assim por diante. Por exemplo, perder vai virar perda, ganhar vai virar ganho, tá bom? Então, é isso aí. Normalmente, um verbo se transforma em um substantivo, ok? E a última é a derivação imprópria. Ocorre quando uma palavra muda de classe gramatical sem que a forma primitiva da palavra seja alterada. Ou seja, o sentido da palavra muda, mas eu não mudo nada na estrutura dela. Continua sendo a mesma coisa, ok? Olha só. O infeliz faltou ao serviço hoje. A palavra infeliz aqui, né? Infeliz, normalmente, é um adjetivo, né? Feliz, infeliz. Só que aqui, esse adjetivo, ele está funcionando como um substantivo, porque eu coloquei esse artigo aqui na frente, tá bom? O infeliz. Então, a pessoa infeliz, por exemplo, tá bom? Eu torno esse adjetivo um substantivo. E o próximo aí, ó. Não aceito um não como resposta. Não, normalmente é um adjetivo, mas aqui ele está funcionando como um substantivo. A dica aqui é a seguinte. Normalmente, quando a palavra vier com um artigo na frente dela, ela vai ser essa derivação imprópria aqui, porque eu mudo a classe gramatical da palavra, beleza? Bom, minha gente, a explicação então foi essa, tá bom? A gente vai se aperfeiçoando, é uma situação nova, mas vai dar certo, tá bom? A gente vai trabalhando aí para dar certo.